O enfermeiro milionário que transformou vidas na comunidade. Era uma manhã ensolarada na pequena cidade de Vila Esperança, onde as casas coloridas exalavam um charme que atraía olhares curiosos. Mas por trás daquela beleza, havia desafios que permeavam as ruas e afetavam a vida dos moradores. E é nesse cenário que surge Rafael, o enfermeiro de aparência marcante e coração generoso. Seus olhos, intensamente azuis, brilhavam como se carregassem a luz do sol, e seu sorriso era capaz de aquecer até os dias mais frios. Ele era conhecido como o enfermeiro que transformava vidas, mas o que poucos sabiam era que Rafael lutava contra fantasmas que ameaçavam seu propósito. Em seu turno no hospital local, Rafael atendia pacientes com uma dedicação que o tornava um ícone na comunidade. Mas naquela manhã específica, algo no ar parecia diferente. Um grupo de jovens, com rostos preocupados e vozes trêmulas, entrou na sala de emergência. Eles traziam um problema urgente, clamando por ajuda. A urgência naquelas vozes pulsava como um tambor, e Rafael percebeu que a situação era crítica. A comunidade enfrentava uma epidemia de doenças respiratórias. Ele decidiu agir, guiado pela sua paixão por ajudar. As horas se tornaram minutos enquanto ele se dedicava a traçar um plano para atender os mais vulneráveis. Consultou colegas, organizou campanhas e se lançou de corpo e alma em sua missão. A empatia fluía de seu ser, e Rafael se sentia vivo novamente. Mas os desafios não paravam por ali. No fundo de sua mente, sombras de um passado doloroso começavam a surgir. Lembranças de uma infância difícil, traumas não resolvidos e um segredo que ele tentava enterrar voltavam para assombrá-lo. Era como se uma tempestade estivesse se formando, ameaçando tudo o que ele havia construído. A cada passo que dava em direção à mudança, sentia um nó na garganta, a insegurança voltando a lhe dar calor, como um velho casaco que ele se esforçava para tirar. E foi numa dessas noites quando ele hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era familiar, mas oculta por um véu de mistério. Rafael, você precisa saber a verdade sobre sua família. O restante da frase ficou preso no ar e a ansiedade tomou conta dele. O que era mais assustador? A epidemia que assolava a comunidade ou o segredo que agora o ameaçava? Rafael se viu diante de um dilema e uma pressão se instaurou em seu peito. Ele conseguiria enfrentar os medos do passado enquanto lutava para salvar vidas? A dúvida pairava no ar como um fôlego suspenso, enquanto a história continuava a se desenrolar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone continuava a tocar e o coração de Rafael pulsava como um tambor, reverberando dentro do peito. Ele respirou fundo, tentando afastar o peso da ansiedade que agora corroía todos os seus pensamentos. A voz do outro lado do fio era conhecida,
Mas a mensagem parecia um enigma, uma porta para um passado que ele preferia esquecer. A verdade sobre sua família, repetiu a voz, e ele percebeu que aqueles segundos se arrastavam, como se o universo esperasse sua resposta. Quem é você? Perguntou Rafael, a voz trêmula. Mas a resposta que recebeu fez seu sangue congelar nas veias. Sou alguém que sabe o que aconteceu na noite do acidente, e você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Os olhos de Rafael se widenaram. Sua mãe. Não havia como. Ele sempre pensou que ela tinha morrido em um trágico acidente de carro quando ele tinha apenas 10 anos. Era o que sua família dissera, o que ele aceitara como verdade. Mas agora a dúvida invadia seu coração. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. A voz prosseguiu, e cada palavra era como uma facada. Ele escondeu de você a verdadeira razão pela qual vocês tiveram que deixar a cidade. A sua mãe não morreu nesse acidente. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele buscou um ponto de apoio, mas nada parecia firme. As lembranças de uma infância feliz começaram a esfumaçar. As risadas, as canções que tocavam nas tardes de domingo, tudo se tornava um mistério em meio à revelação bombástica. O que você quer dizer? Ele forçou a sair, a voz quase um sussurro. Vem até o antigo galpão na entrada da cidade. Lá, você encontrará as respostas que tanto procura. A ligação foi cortada, deixando Rafael em um silêncio ensurdecedor. Ele levantou-se, as pernas tremendo. A epidemia ainda era uma sombra, sob a qual ele se escondia. Mas agora, um novo fantasma surgia, e era muito mais pessoal. Com cada passo em direção ao galpão, seu coração bombava sangue quente de tensão e medo. O que ele descobriria ali? Ele chegou a imaginar um momento de clareza, um entendimento que poderia finalmente trazer paz. Mas algo dentro dele sabia que a paz não era o que o aguardava. Ao chegar no galpão, viu as sombras se projetando como espectros, dançando nas paredes desgastadas. O local, outrora uma antiga serraria, estava coberto por um véu de poeira e abandono. Ele chamou por aquela voz que havia ecoado em seu celular, mas nada respondeu, além do eco de suas próprias palavras. O espaço estava vazio, mas Rafael sabia que algo ali não... Ele hesitou, mas a urgência de descobrir a verdade era maior. Com mãos trêmulas, ele revelou o conteúdo. Dentro da caixa, cartas amareladas. As palavras dançavam nos papéis, revelando segredos que jamais deveria ter lido. Nomes, datas, promessas quebradas, uma vida secreta que sua mãe havia levado, coisas que seu pai não queria que ele soubesse. A última carta, que ele leu com o coração na boca, diziam que a mãe estava viva e que sua vida tinha sido ameaçada. Uma nova onda de medo o envolveu, e ele olhou em volta, a paranoia instalando-se em sua mente. Quem estava atrás de sua mãe? E por que tudo isso tinha a ver com ele? No momento em que uma batida abrupta na porta o fez pular, Rafael sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ele virou-se, o coração na garganta. A porta se abriu, e uma figura familiar surgiu à luz da lua. Era uma mulher com um olhar que carregava tanto amor quanto dor. Rafael, ela disse, segurando um colar com um pingente que ele reconhecia.
Nós precisamos conversar, e rápido. A tensão aérea entre eles era palpável, e enquanto ele olhava para aquela mulher, uma parte dele se perguntava: será que essa era mesmo sua mãe? E o que mais estava escondido naquela noite fatídica? Ele ficou paralisado, atormentado por um dilema incontrolável. Uma tempestade de emoções em seu peito e a certeza de que meninas como aquela mudariam tudo. O que veio a seguir? Ele não sabia, mas sabia que a história estava prestes a dar uma volta assustadora. Rafael olhou fixamente para a mulher diante dele. Mãe? Ele mal conseguiu pronunciar a palavra. O coração pulsava como um tambor ensandecido, enquanto sua mente tentava conectar as peças daquele quebra-cabeça confuso. Ela se aproximou, as lágrimas escorrendo por seu rosto, um misto de alívio e dor. Rafael, você não sabe o quanto eu senti sua falta, disse ela, a voz embargada. A emoção era palpável, mas no instante seu olhar mudou, como se uma sombra tivesse cruzado seu rosto. Temos que sair daqui. Não podemos ficar. Antes que Rafael pudesse processar tudo isso, um barulho alto e estrondoso ecoou do lado de fora do galpão. O som arrastado de um carro potente e vozes graves invadiu o ar. A mulher ficou tensa, o olhar petrificado. Eles estão aqui. Eles vieram atrás de mim. Corações disparados. Os dois se entreolharam com medo. Quem são eles? Perguntou Rafael, tentando manter a voz firme. Mas a resposta dela foi interrompida por uma batida pesada na porta, seguida de uma voz rouca que fez o sangue de Rafael congelar. Saia do esconderijo, Lena. Sabemos que você está aqui, gritou um homem do lado de fora. A tensão era quase insuportável. Rafael soube que devia agir rápido, mas o chão parecia ceder sob seus pés. Precisamos fugir agora, exclamou a mulher, puxando-o para trás de um pilar. Rafael sentiu aquele nó em sua garganta se apertar ainda mais. Tudo o que ele buscava tinha acabado de se complicar, em um nível que ele nunca imaginou. Ela então sussurrou: Você não pode deixar seu pai saber que estou aqui. Ele está envolvido nisso. Rafael olhou para ela, confuso. O que você quer dizer? O que está acontecendo, mãe? Mas antes que ela pudesse explicar, a porta se estourou. A entrada foi invadida por 3 homens grandes, com expressões frias e ameaçadoras. No instante seguinte, uma figura conhecida chegou junto com eles. Era o pai de Rafael. Sua presença imponente dominava o espaço, paralisando Rafael no lugar. Você não deveria estar aqui, Lena, disse o pai, com uma frieza que cortava como faca. O olhar de Rafael trocava entre a sua mãe e o pai. As peças daquele jogo de xadrez mortal começavam a se desenhar. Eu te avisei, não se aproximasse. Rafael olhou entre os dois, a confusão crescendo. O que está acontecendo? Quem é ela para você? O mundo parecia girar descontroladamente. Ela é minha mãe! Gritou a emoção transbordando. O pai riu, mas era uma risada sombria. Sua mãe? Você realmente acredita que isso é verdade? O que ela te contou? Tudo o que você sabe está errado. O coração de Rafael disparou, um frio na barriga que o deixava paralisado. Havia uma verdade ocultada, algo muito maior. Em meio ao caos, as palavras de seu pai o atingiram,
como uma bucha de canhão. Meu filho, você não sabe nem quem você é, a não ser que venha comigo. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Como assim? O que seu pai estava escondendo? O calor estava prestes a parar. A tensão estava no ar. Cada segundo se arrastava. O olhar de todos se fixou em Rafael, esperando uma decisão, um movimento. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto a verdade ameaçadora pairava como uma sombra, prestes a ser revelada. Que escolhas ele tinha? Para qual direção iria? A resposta estava prestes a ser desvendada, mas um mistério ainda maior se formava naquele espaço apertado, deixando o desenrolar que se seguiu repleto de incertezas e um futuro obscuro que precisava ser descoberto. Rafael olhou fixamente para a mulher diante dele. Mãe? Ele mal conseguiu pronunciar a palavra, o coração pulsando como um tambor acelerado. Antes que pudesse digerir a confusão, lembranças da infância afloravam. Todas as risadas e momentos bons misturavam-se com um medo crescente. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, avançou em sua direção, mas a urgência em seus olhos falava mais alto. Rafael, você não sabe o quanto eu senti sua falta, disse ela, mas logo a expressão dela mudou, como se tivesse percebido algo aterrador. Temos que sair agora, eles estão vindo. Antes que Rafael pudesse perguntar quem são eles, um barulho forte e súbito ressoou do lado de fora do galpão. O estrondo de um carro potente e vozes profundas invadiu o ar gelado. A mulher ficou tensa, os olhos arregalados. Eles vieram atrás de mim. A tensão era palpável. Rafael olhou para a porta, sentindo o medo crescer, e perguntou: quem são eles? Mas sua pergunta ficou sem resposta. Uma batida forte na porta fez o coração dele saltar de susto. Saia do esconderijo, Lena. Sabemos que você está aqui, gritou uma voz rouca do lado de fora. Precisamos agir rápido, disse a mulher, puxando-o para detrás de um pilar. Rafael sentiu seu mundo rodar. O pai dele, ainda na entrada, parecia um gigante sombrio. Você não deveria estar aqui, Lena, disse ele, seu tom frio como a lâmina de uma faca. O olhar de Rafael trocava entre os dois, confusão se formando. Quem é ela para você? Rafael gritou, a frustração transbordando. Ela é minha mãe. Ele sentiu a verdade ardendo dentro dele. O pai de Rafael soltou uma risada sombria, como se aquilo fosse uma piada. Sua mãe? Você realmente acredita nisso? O que ela te contou? Você não sabe nem quem você é. O coração de Rafael disparou, a incredulidade consumindo-o. O que seu pai estava escondendo? A mulher, com um olhar cheio de desespero, disse: Rafael, ele não é quem você pensa que é. Mas a frase morreu nos lábios dela quando a porta se estourou e 3 homens robustos entraram, com expressões frias. Rafael sentiu seu estômago revirar. O pai era uma figura imponente, mas aqueles homens, eles eram algo de outro mundo. O pai olhou para os homens e fez um gesto, como se eles fossem aceitar a ordem dele. Levem-na, ele disse, e Rafael tentou agir. Não! Espera! Gritou Rafael. Ele se lançou na frente da mãe, mas uma das figuras rápidas o empurrou, fazendo-o cair no chão em um golpe brutal. A dor atravessou seu corpo, mas ele ergueu a cabeça, assistindo em horror enquanto os homens se aproximavam dela. Você não pode fazer isso, Rafael gritou em desespero.
Mas foi nesse momento que tudo mudou. Rafael, não! Sua mãe gritou, sua expressão agora misturada com fúria e dor. Você precisa entender. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. E antes que pudesse explicar, um dos homens puxou algo de dentro da jaqueta, uma pistola reluzente, que disparou diretamente em direção ao pai. Um barulho ensurdecedor ecoou, e Rafael não podia acreditar no que viu. Seu pai não caiu, mas seu rosto mudou. Ele rapidamente fez um movimento e derrubou um dos homens, mas o peso da situação deslizou para a mente de Rafael como um pesadelo. Você não é meu pai, ele gritou, a voz tremendo. Você não pode ser. O que você fez? A mulher olhou para Rafael, e o que viu nos olhos dela fez seu mundo desabar. Rafael, eu não sou quem você pensa que eu sou. E ele também não. Nós não somos uma família normal. Nossas vidas, nossa história, é um jogo mortal. Com esses últimos ecos da verdade pairando no ar, a atmosfera estremeceu, como se o chão estivesse prestes a se abrir. Rafael lutava para entender o que tudo significava. A confusão e a dor prendendo-o numa espiral. Ele precisava decidir. Ficar e descobrir o que realmente estava acontecendo, ou correr para longe, sem olhar para trás, em busca da verdade. Mas uma coisa era certa. Nada poderia ser como antes. O que estava prestes a acontecer, as revelações que aguardavam, mudariam tudo de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Rafael olhou fixamente para a mulher diante dele. Mãe? Ele mal conseguia pronunciar a palavra. O coração pulsava como um tambor acelerado. Antes que pudesse processar a confusão, lembranças da infância brotavam, entre risadas e bons momentos. Tudo se misturava a um medo crescente. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, avançou em sua direção, mas a urgência em seus olhos falava mais alto. Rafael, você não sabe o quanto eu senti sua falta, disse ela, mas logo a expressão mudou, como se tivesse percebido algo aterrador. Temos que sair agora. Eles estão vindo. Antes que Rafael pudesse perguntar sobre quem são eles, uma batida estrondosa ressoou do lado de fora. O rugir de um carro potente e vozes profundas invadiu o ar gelado. A mulher ficou tensa, os olhos arregalados. Eles vieram atrás de mim. A tensão era palpável. Rafael olhou para a porta, sentindo a adrenalina subir, e perguntou: quem são eles? Mas sua pergunta ficou sem resposta. Algo dentro dele sabia que a resposta seria devastadora. Precisamos agir rápido, disse a mulher, puxando-o para de trás de um pilar. Rafael sentiu seu mundo rodar. O pai dele, ainda na entrada, parecia uma sombra imponente. Você não deveria estar aqui, Lena, ele disse, seu tom frio como o frio da noite. O olhar de Rafael trocava entre os dois, confusão se formando. Quem é ela para você? Rafael gritou, a frustração transbordando. Ela é minha mãe. Ele sentiu a verdade ardendo dentro dele. O pai de Rafael soltou uma risada sombria, como se aquilo fosse uma piada. Sua mãe? Você realmente acredita nisso? O que ela te contou? Você não sabe nem quem você é. O coração de Rafael disparou, a incredulidade consumindo-o. O que seu pai estava escondendo? A mulher, com um olhar cheio de desespero, disse: Rafael, ele não é quem você pensa que é. Mas a frase morreu nos lábios dela quando a porta se estourou
e 3 homens robustos entraram, com expressões frias. Rafael sentiu seu estômago revirar. O pai era uma figura imponente, mas aqueles homens, eles eram algo de outro mundo. O pai olhou para os homens e fez um gesto, como se fossem aceitar a ordem dele. Levem-na, ele disse. E Rafael tentou agir. Não, espera, gritou Rafael. Ele se lançou na frente da mãe, mas um dos homens o empurrou, fazendo-o cair no chão em um golpe brutal. A dor atravessou seu corpo, mas ele ergueu a cabeça, assistindo em horror enquanto os homens se aproximavam dela. Você não pode fazer isso, Rafael gritou, cheio de desespero. Mas foi nesse instante que tudo mudou. Um barulho estrondoso ecoou no galpão. A porta explodiu com um clarão ofuscante. Em meio à fumaça e confusão, uma figura inesperada entrou. Uma pessoa do passado de Rafael que ele nunca esperou ver. Era seu irmão que ele acreditava estar morto, Daniel. Parem, todos! Daniel gritou, sua voz ecoando com força. Os homens pararam, surpresos e confusos com a chegada inesperada. Rafael, atordoado, mal conseguia compreender. A realidade girava em torno de sua mente como um furacão. O péssimo passado de Rafael começou a se desdobrar diante dele, como um quebra-cabeça montado de forma errada. Você nunca deveria ter vindo, a mãe disse, seu olhar tremendo entre raiva e alívio ao ver Daniel. Agora eles vão nos caçar ainda mais. Então você sabia? Rafael enfrentou a mãe, a dor e a traição, inflamando seu corpo, sua confiança despedaçada. Daniel, percebendo o clima carregado, relatou rapidamente. Tem muito mais em jogo do que você imagina. Ele não é seu pai, Rafael. Ele está aqui para acabar com todos nós. E você não faz ideia das consequências. O choque foi como um golpe. Rafael se sentiu sufocar. Seu pai, o homem que ele acreditava ser seu protetor, a verdade agora sendo rasgada em pedaços. Ele não conseguia respirar. O que está acontecendo? O que você está dizendo? A confusão queimava em cada palavra. A mulher, sua mãe, olhou profundamente nos olhos de Rafael. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Nós somos parte de algo que vai além do que conhecemos, algo que eles não querem que você descubra. Os homens se reorganizaram, voltando a ficar agressivos. Daniel confrontou-os, enquanto Rafael tentava encaixar os fragmentos de sua realidade em meio ao caos. Mas a última revelação ainda pairava no ar. Quem realmente era seu pai? E que outros segredos ele estava escondendo? Enquanto a situação se intensificava, a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. O tempo começava a se esgotar e a verdade gritava para ser revelada. Mas qual seria o preço a pagar? Rafael olhou fixamente para a mulher diante dele. Mãe? Ele mal conseguia pronunciar a palavra. O coração pulsava como um tambor acelerado. Antes que pudesse processar a confusão, lembranças da infância brotavam. Entre risadas e bons momentos, tudo se misturava ao medo crescente. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, avançou em sua direção, mas a urgência em seus olhos falava mais alto. Rafael,
Você não sabe o quanto eu senti sua falta, disse ela. Mas logo a expressão mudou, como se tivesse percebido algo aterrador. Temos que sair agora. Eles estão vindo. Quem são eles? Perguntou Rafael, a adrenalina correndo em suas veias. Mas ele não teve tempo para mais perguntas. A batida ressoou forte do lado de fora. Os homens. A presença do pai atrás deles. Tudo parecia armado, promissor a um conflito mortal. Rafael não conseguiu mover-se, preso entre seu desejo de entender e o impulso de proteger a mulher que afirmava ser sua mãe. Precisamos agir rápido, disse ela, puxando-o para detrás de um pilar. Rafael sentiu seu mundo rodar. O pai tinha o olhar de um predador, frio e calculista. Você não deveria estar aqui, Lena, ele disse, o tom gélido cortando o ar ao redor deles. Ele é meu filho, gritou a mulher, mas seu pai riu, rindo de forma sombria. Seu filho não sabe nem quem é. Sua voz era uma facada no peito de Rafael. O pai de Rafael sempre tinha sido o seu herói. Como podia tudo isso estar acontecendo? Rafael! Chamou a mulher. Escute-o! Não confie nele! Mas a frase dela ficou presa na garganta quando a porta se estourou. E 3 homens robustos entraram, com expressões frias. O que se seguiu não foi apenas um confronto, mas um colapso total do seu mundo. Daniel, seu irmão que ele acreditava ter morrido, surgiu no meio da confusão e gritou: "Parem, todos!" A presença dele era um raio de esperança em meio à tempestade que se formava. "Daniel?" Rafael gaguejou, os olhos arregalados. Sua mente falhava. "Você está vivo." "Agora não é a hora!" Daniel gritou, encarando os homens. Rafael sentia seu coração acelerar, mas a violência era implacável. O pai olhou para os homens e fez um gesto, embora sua autoridade estivesse se desmoronando. "Levem-na!" mandou ele, e Rafael se lançou na frente da mãe, mas um dos homens o empurrou, fazendo-o desabar no chão. A dor sacudiu seu corpo, mas ele se levantou rapidamente. A adrenalina o impulsionava. "Você não pode fazer isso!" gritou. O caos aumentava, e todas as certezas estavam se desfazendo. Todo seu ser queria entender. A mulher, sua mãe, olhou para ele. "Rafael, isso vai muito além do que você imagina." Mas antes que ela pudesse continuar, um estrondo ecoou pela sala. O pai de Rafael empurrou um dos homens e gritou: "Não!", enquanto um tiro partiu do lado de fora e atingiu o vidro. A cena se transformou em um turbilhão de gritos e lampejos de luz. Rafael viu sua mãe se jogar à sua frente, abrindo os braços como um escudo. E então, o inimaginável aconteceu. Ela caiu ao chão, uma expressão de dor no rosto. O tempo pareceu parar. Rafael se aproximou, atordoado. "Mãe!", gritou, enquanto ela lutava para respirar. "Rafael, eu não sou quem você pensa. Há algo que você precisa saber." Ela sussurrou, mas a dor era evidente. O pai se virou. E em um momento de desespero, tudo mudou. Ele disse: "Ela não é sua mãe de verdade. Ela é apenas uma peça no meu jogo. Você é apenas um fantochinho, e eu decidi que seu tempo acabou." As palavras dele eram como uma explosão, despedaçando tudo que Rafael acreditava ser verdade.
Como assim? Seu mundo estava desmoronando em nanosegundos e a compreensão começava a escorregar entre seus dedos. Rafael olhou para Daniel. O que mais poderia ser verdade? O que estava acontecendo? Ele enfrentou seu pai, a raiva pura queimando dentro dele. O que você fez? A quem eu realmente pertenço? O ar estava pesado e tudo o que eles conheciam estava prestes a mudar para sempre. A realidade que ele conhecia estava se desintegrando e a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele olhou para a mulher caindo ao chão e percebeu que nunca soube nada sobre si mesmo. E a pergunta ecoava em sua mente. Será que ainda havia um caminho de volta? Rafael olhou fixamente para a mulher diante dele. Mãe, ele mal conseguia pronunciar a palavra, seu coração pulsando como um tambor acelerado. A dor de ver a mulher que ele achava que estava morta diante dele era muito intensa. Ele precisava entender. Ela avançou em sua direção, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas tinha uma expressão de desespero. Rafael, você não sabe o quanto eu senti sua falta. Sua voz tremia, mas logo deu lugar a um olhar de terror. Temos que sair agora. Eles estão vindo. Quem são eles? A adrenalina corria em suas veias, mas antes que ela pudesse responder, um barulho alto ecoou do lado de fora. O som de carros, gritos, tudo se misturava num ambiente caótico. O coração de Rafael disparou. A mulher pegou seu braço, puxando-o para trás de um pilar. O pai dele estava na porta. Sua figura imponente impedia a fuga. Lena, você não deveria estar aqui. Sua voz tinha um tom frio que cortava o ar. Rafael olhou de um para o outro, confuso. Quem é ela para você? O desespero queimava em sua garganta. Ela é minha mãe, o grito escapou, a frustração transbordando. O pai de Rafael soltou uma risada sarcástica. Sua mãe? Você realmente acredita que isso é verdade? Você não sabe nem quem você é. As palavras dele soavam como uma bomba detonando. Rafael, escute. Eles entram matos Arcompé. Quando a porta se estourou, 3 homens robustos entraram, suas expressões frias. Cada um parecia uma ameaça. Rafael sentia o terror tomar conta dele ao ver o pai acenar, agora decidido. Levem-na, ele ordenou. E Rafael se lançou na frente da mãe. Mas um dos homens o empurrou, fazendo-o cair no chão com brutalidade. A dor atravessou seu corpo, mas ele se levantou, a adrenalina pulsando, destruindo seu medo. Você não pode fazer isso, gritou. O caos estava a 1000 por hora, tudo o que ele sabia ruindo. A mulher olhou para ele. Rafael, a verdade é bem mais complicada do que você imagina. E então, tudo explodiu. Um tiro ecoou. O tempo pareceu desacelerar. Rafael viu sua mãe se jogar na frente dele. Ele começou a gritar, Mãe! Mas o que viu o deixou paralisado. Sua mãe caiu, a expressão dela congelada em dor. O seu mundo ruía enquanto ele corria até ela, seu coração disparando. Rafael, tem algo que você precisa saber. Ela sussurrou, a dor intensificando-se. Mas antes que pudesse continuar, o pai de Rafael se virou e com uma voz carregada de raiva disse, ela não é sua mãe verdadeira. Ela é uma impostora, uma peça no meu jogo. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. O mundo de Rafael desmoronou.
Ele queria gritar, queria entender. O que você quer dizer? O que você escondeu de mim? Rafael, você foi criado em um projeto. Você é parte de algo que vai além do que imaginamos. Nós não somos uma família comum. A revelação fez seu coração parar. Nesse momento, uma figura apareceu diante dele. Era Daniel, seu irmão, que ele acreditava estar morto. Pare! Daniel gritou, avançando sua presença forte. A verdade é diferente. Tem muito mais em jogo do que você pode imaginar. Rafael olhou para Daniel, tentando entender. Você não está morto? A confusão dominava sua mente. É muito mais complexo. Daniel começou, mas antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou e a porta se abriu novamente. Entraram mais homens, dessa vez armados, e Rafael sentiu o pânico crescendo. A tensão no ar era palpável. O pai olhou para os homens e disse: Levante-se, Rafael, e venha comigo. É hora de descobrir quem você realmente é. A angústia e a urgência misturavam-se. Rafael estava em um abismo, girando entre desespero e revolta. Enquanto os homens avançavam, ele olhou para sua mãe, agonizando no chão. O que estava acontecendo? Toda a sua vida tinha sido uma mentira. As peças começaram a se encaixar de forma distorcida. Qual era a verdade? E quem eram realmente aqueles homens? O corpo de Rafael estava em chamas. Uma escolha se formava diante dele: reconhecer a dor e a traição, ou se liberar desses laços de mentira que somente o arrastavam para uma realidade devastadora. Ele precisava saber a verdade, nem que isso custasse tudo. Mas qual seria o custo? O peso da escolha pesava em seu peito e o caos ao seu redor era apenas o prelúdio de uma tempestade ainda maior que estava por vir. Rafael olhou fixamente para a mulher diante dele. Mãe? Ele mal conseguia pronunciar a palavra, seu coração pulsando como um tambor acelerado. A dor de ver a mulher que ele achava que estava morta diante dele era intensa. Antes que pudesse digerir o que estava acontecendo, ele sentiu um nó na garganta. A mulher avançou em sua direção, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas a urgência nos olhos dela era indiscutível. Rafael, você não sabe o quanto eu senti sua falta. A voz dela tremia, mas logo ela olhou para o lado e uma expressão de pânico surgiu. Temos que sair agora. Eles estão vindo. Quem são eles? A adrenalina disparou nas veias de Rafael, e ele sentiu seu corpo se preparar para a fuga. Uma batida pesada ecoou do lado de fora. A pressão de algo se aproximando era palpável. Você precisa acreditar em mim, enquanto puxava Rafael para trás de um pilar. O pai dele, os olhos frios como gelo, estava na entrada, uma sombra imponente. Lena, você não deveria estar aqui. O tom de desprezo na voz dele cortou o ar. Rafael olhou entre os dois, sua cabeça girando em confusão. Quem é ela para você? Rafael gritou, sentindo a frustração explodir dentro dele. Ela é minha mãe, o grito ecoou, enquanto seu coração batia em descompasso. O que ela te contou? Você não sabe nem quem você é. O pai de Rafael riu, uma gargalhada sombria que ecoou na sala. Rafael se sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Cada palavra do pai
parecia arrancar pedaços de sua realidade. Rafael, não acredite nele. A mulher olhou para Rafael, seus olhos cheios de luz, tentando atravessar a escuridão. Mas uma batida forte na porta fez o corpo dele estremecer. Saia, Lena. Sabemos que você está aqui, gritou um homem do lado de fora. Antes que a situação pudesse piorar, a porta se estourou. 3 homens robustos entraram, seus olhares frios. Rafael viu seu pai fazer um gesto, e o mundo dele desmoronou em um instante. Levem-na! A voz do pai foi como uma gritaria que partiu o ar. Rafael se lançou na frente da mulher, mas um dos homens o empurrou, fazendo-o colidir contra a parede com brutalidade. A dor varreu seu corpo, mas a adrenalina o fez se levantar, seus sentidos aguçados. Você não pode fazer isso! Rafael gritou, a fúria pulsando. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. O tempo parou. Rafael viu sua mãe se jogar na frente dele, a expressão de desespero congelada em seu rosto. Mãe! Ele gritou, correndo para ela. Mas o mundo ao redor dele desapareceu. Ela não se movia. O que estava acontecendo era um pesadelo. Por favor, não! Ele se arrastou até ela, o coração despedaçado. Rafael! Sua voz era apenas um sussurro, e as lágrimas escorriam enquanto ela lutava para falar. Tem algo que você precisa saber. Mas antes que ela pudesse terminar, seu pai a encarou. Ela não é sua mãe, Rafael. As palavras dele saíram como um trovão. Ela é uma fugitiva, uma traidora do nosso mundo. Rafael estremeceu. Não era possível. O que você quer dizer? O chão se movia sob seus pés enquanto a verdade começava a emergir. A mulher, sua mãe, olhou para Rafael. Desespero e amor lutando em seus olhos. Escute, Rafael. A verdade é muito mais complexa do que sabemos. Nós estamos em perigo. O que seu pai está escondendo? A frase morreu em seus lábios, quando outro estrondo ecoou e a porta se estourou novamente. Daniel, seu irmão, entrou. Acho que a festa começou sem mim. Não? Ele havia sido dado como morto, e agora estava ali, diante dele. A surpresa congelou Rafael no lugar. Daniel? A incredulidade escorreu pela sua voz como um sussurro. O que estava acontecendo? Tudo o que ele sabia estava se despedaçando. Precisamos sair, agora! Daniel gritou, enquanto o ambiente se tornava mais caótico. Eles estão vindo atrás de você. Não podemos ficar. A tensão cresceu ao redor deles, e as verdades começaram a se entrelaçar em um jogo mortal. Rafael olhou para sua mãe e depois para Daniel, seu coração pulando. Quem sou eu? O que realmente está acontecendo? O pai de Rafael avançou. Seu verdadeiro oponente está mais perto do que você imagina, filho. Disse isso com um sorriso que fez o sangue de Rafael ferver. A verdade sobre quem ele era, sobre sua família, parecia estar à beira de um mergulho na escuridão mais profunda. Ele ficou parado, o mundo se movendo em câmera lenta. O que mais havia escondido estava prestes a descobrir, mas a pergunta queseava no ar. Onde tudo isso terminaria? Rafael olhou fixamente para Daniel, a mente turbilhonando com tudo o que estava acontecendo. Você está aqui, você está vivo! As palavras mal deixaram seus lábios,
e a incredulidade o deixava paralisado. Ele se lembrava de seu irmão, da dor que sentira ao perder alguém tão querido. Agora, ali estava ele, imerso em uma confusão que poderia muito bem despedaçar o que ainda restava de sua sanidade. Sim, eu estou aqui, mas agora não é a hora para perguntas, Daniel gritou, a urgência em sua voz aplacando a dúvida que invadia o pensamento de Rafael. Precisamos sair, todos nós. O clima estava tenso. As sombras se moviam ao redor deles como predadores prontos para atacar. Estamos em um jogo e não temos tempo a perder, disse Daniel, gesticulando para os homens que se aproximavam. O pai de Rafael, ainda de pé como uma rocha, parecia cada vez mais ameaçador. O olhar dele disparava como um veneno, e Rafael sentiu um frio na espinha. Eu não sou seu inimigo, pai, Rafael gritou, a voz cheia de dor e confusão. Precisava entender. Precisava de respostas. Mas o pai sorriu de maneira estranha, uma expressão de triunfo dançando no rosto. Você acha que tem livre-arbítrio? Você não sabe nem quem você realmente é. Eu sou seu filho! Rafael insistiu, as palavras saindo com dificuldade. Isso é o que importa! O caos pairava no ar, e ele estava prestes a confrontar o homem que passou a vida inteira admirando. Os homens avançaram, e no meio do pandemônio, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A porta do galpão estourou, e um grupo de policiais apareceu, com armas em punho, gritando ordens. Apoiem-se no chão agora. Cuidado com os civis. A cena transformou-se rapidamente em um redemoinho de adrenalina. Rafael encarou os policiais, confuso. Havia salvadores ali, mas a tensão só aumentara. O pai dele olhou para os homens armados, e a expressão foi de pânico, como se um segredo se desdobrasse. Eles não podem nos pegar, dizia ele, tentando puxar a mãe de Rafael. Mas em seguida, algo ainda mais chocante aconteceu. O que está acontecendo aqui? Um dos policiais gritou, avançando na direção de Rafael. E nesse exato momento, Daniel, em um movimento brusco, se posicionou à frente do irmão. Você nunca deveria ter vindo. O que mais eles vão fazer? A voz dele tremia, e Rafael percebeu que havia um peso em suas palavras, como se Daniel soubesse algo que ele não sabia. Então, o pai de Rafael, com um olhar de desespero, se virou. Daniel, não! Você não pode fazer isso! Mas já era tarde. Os policiais estavam em movimento, e a verdade mais aterradora jorrou como água de um poço profundo. Você é um agente infiltrado, não é? Daniel gritou, e a revelação despedaçou tudo. Rafael ficou paralisado. O irmão, alguém que ele achava estar morto, era um traidor. O quê? A palavra escapuliu de seus lábios como um eco. Não posso me deixar pegar! Foi a última coisa que ele ouviu Daniel gritar antes de um disparo ressoar no ar. A cena se transformou em um caos absoluto. Um disparo, o eco e uma expressão de horror em seu rosto. Rafael assistiu incrédulo, enquanto seu irmão caía, o corpo desabando como uma marionete sem cordas. A dor feriu Rafael como uma faca afiada, tomando-o por completo. Daniel! Ele gritou, avançando em direção ao irmão. Este estava no chão, a expressão de vida se desvanecendo. O mundo de Rafael estava se quebrando, e ele sentiu,
como se seu coração fosse rasgado ao meio. Enquanto ele se agachava sobre o corpo imóvel do irmão, as respostas que tanto procurava agora pareciam um labirinto sem saída. A tensão aumentava à medida que a verdade se entrelaçava com a tragédia. Cada segundo se arrastava, e a atmosfera estava carregada de uma revelação devastadora que ele nunca poderia esperar. O que ele deveria fazer? Voltar-se para o pai? Buscar respostas? No instante em que ele levantou o olhar, viu o pai com um sorriso inquietante no rosto, como se tivesse vencido uma batalha. O que ele deveria acreditar? E quem realmente estava mentindo? E ali, em meio ao caos, Rafael percebeu que havia muito mais em jogo, muito mais do que poderia imaginar. A reviravolta do destino estava apenas começando. Rafael permaneceu de joelhos, o olhar fixo em Daniel, o corpo do irmão imobilizado no chão, enquanto o eco de um tiro ainda vibrava no ar. O mundo ao seu redor girava em uma dança de caos e desespero. Ele tentou entender. Precisava entender. Não, Daniel, por favor, não. As palavras saíam entrecortadas, o coração se despedaçando ao ver a vida esvaindo-se dos olhos do irmão. A imagem da sua mãe se jogando na frente dele, sua expressão de amor e dor, queimava em sua mente. Mãe, ele gritou, mas a voz não parecia ser dele. Mais uma vez, ele se viu paralisado entre a raiva e a tristeza. O pai, agora completamente perdido na própria escuridão, olhava para eles com um misto de pena e satisfação. Era hora de vocês descobrirem a verdade, ele disse, como se falasse de um jogo que havia finalmente terminado. Um dos policiais se aproximou, sua expressão alterada diante do espetáculo de dor e confusão. Larguem as armas, todos no chão, ele ordenou, mas para Rafael, aqueles gritos se tornavam apenas ruídos distantes. Ele mal podia ouvir, o sangue zumbia em seus ouvidos. Sua visão embaçada. Por que você fez isso? Rafael foi em direção ao pai, o nó na garganta se tornando insuportável. Ele sentiu o poder ameaçador daquela figura que um dia considerou um herói. Você não é meu pai. Não, você nunca foi. O pai olhou com um sorriso cruel, como se estivesse assistindo a uma peça onde todos eram apenas fantoches em suas mãos. A boca de Rafael se moveu, mas as palavras saíram fracas, quase num sussurro. O que mais você escondeu de mim? Ele não podia suportar a dor, o peso das mentiras caindo sobre sua alma. E ali, no meio do caos, viu seu irmão caindo aos poucos, a vida fugindo como areia nas mãos. Calma, Daniel exclamou, mas já era tarde demais. Desde o fundo do abismo, Rafael percebeu que não eram apenas mentiras. Era um jogo letal, onde todos tinham suas próprias peças escondidas. Daniel, você sabia? As palavras saíram da boca de Rafael como se uma lâmina afiada o atravessasse. O irmão hesitou, a dor de perder alguém querido refletida em seu rosto. Eu tentei proteger você. Ele estava certo sobre nós. Rafael sentiu o chão ceder sob seus pés. A verdade era pesada como um tijolo. Você não precisa mais disso. O desespero se firmou em sua voz. Ele queria gritar, queria correr, mas de repente Daniel levantou a mão, reforçando a conexão fraternal
que ainda existia. Não se deixe levar, Rafael. Eles não podem ganhar. A determinação nos olhos de seu irmão fez seu coração disparar como uma esperança tímida. Entrar no jogo novamente, como se as peças viáveis ainda estivessem à disposição. O poder do amor ainda pairava no ar, mas havia um preço. Mais policiais chegaram, armas em punho. A casa estava cercada. Rafael, vá! Daniel gritou, e a urgência em sua voz era um grito de luta. Você precisa escapar. Nós vamos terminar isso, para o bem de todos. Junto com os policiais, a verdade e a dor desmoronavam como uma casa de cartas. Rafael olhou para a mãe caída, o corpo dela ainda respirando, lutando pela vida. E fez sua escolha. Ele precisava correr. Com um último olhar, um sentimento avassalador tomou conta dele. Amor e dor entrelaçados. Ele virou-se, a adrenalina apressando seu coração. A vida dele, o que sabia e o luta por sua própria verdade chamavam por ele. Ao respirar fundo, Rafael sussurrou: eu vou descobrir a verdade. Ele saiu correndo, as ruas geladas de sua cidade abrigando um futuro sem promessas, mas com a determinação de encontrar o que ainda estava escondido. E a jornada estava apenas começando. E você, está pronto para mais? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é essencial para continuarmos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber sua opinião. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Você precisa mostrar que é um verdadeiro fã.